Bom dia, igreja. Bom dia. A palavra de Deus diz em Salmos: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Amém. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, Pai. Estamos hoje aqui na tua casa e pedimos, Senhor, que tudo que não venha de ti, que tudo aquilo que nos impede de nos conectarmos a ti, não entre nesse ambiente santo, Pai. Que a sua presença seja sentida aqui por cada um. Que o Senhor nos ajude a abrir nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, para recebermos a porção que o Senhor separou para cada um de nós, Pai. Que nunca nos esqueçamos que somos filhos e que o seu amor não falha. Muito obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos na sua casa e podermos receber tudo que o Senhor tem para a gente, Pai. Que seja feita a tua vontade, pois a tua palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável, Pai. Abençoa cada pessoa aqui presente, abençoa cada família representada e cada um daqueles que não conseguiram estar presentes por qualquer motivo, Senhor. Que o Senhor os alcance onde quer que eles estiverem. Abençoa a nossa igreja e todas as igrejas de Cristo espalhadas pela face da terra. É em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo que o Senhor fará essa manhã. Amém. Amém. Permaneça onde você está, ainda em atitude de adoração. Nós acabamos de cantar e louvar e adorar a Deus. Nós cremos que Ele está aqui, que Ele está presente aqui. A gente já pode sentir a presença dEle. Mas eu queria que você aproveitasse esse momento para conversar com Ele. Você veio aqui hoje, nessa manhã, com seu motivo, teu propósito de buscar algo de Deus. Eu queria que você colocasse o seu coração diante dele, crendo que Ele está aqui, e que você dissesse o que está no seu coração ao Senhor. Um pedido, um sentimento, uma pergunta, um questionamento. Eu não acredito que você veio aqui nessa manhã e não tenha nada para dizer ao Senhor. Eu não acredito que se você tivesse a oportunidade de ver Jesus face a face, você ficaria calado, sem dizer nada para Ele. Eu tenho aqui um hall de perguntas, acho que dava para preencher um livro inteiro de coisas que eu diria para Jesus. Mas eu queria que você pensasse agora, o que você quer dizer para Ele? Jesus, eu preciso da sua ajuda. Senhor, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida. Senhor, eu tenho medo do futuro. Senhor, eu não sei como te adorar, eu não sei qual é o teu propósito para a minha vida. Senhor, eu não ouço mais a tua voz há muito tempo, eu não sinto mais o calor no meu coração quando eu entro na igreja. Senhor, eu estou cheio de dúvidas, eu não sei para onde eu vou, não sei de onde eu vim, não sei por que a minha vida foi assim até hoje, eu não sei por que eu fui criado nesse lar, eu não sei por que eu tenho esses sentimentos, essas marcas no meu coração. Coloque isso diante dele. Ele é o teu Senhor. Nós cantamos aqui, a promessa que Ele tem para a nossa vida é vida, e vida em abundância. Não como dá o mundo, mas aquela vida que transborda a ponto de alcançar outras pessoas que estão à tua volta. Esse lugar, essa igreja, esse chão que você está pisando, só existe porque houve um momento em que Deus levantou esse lugar para que você viesse adorá-lo, para que você viesse conversar com Ele. Amém? Amém. Converse com teu Pai. Converse com Ele agora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Pode tomar o seu assento. Eu fico muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês para compartilhar aquilo que ao longo dessa semana
eu conversei com Deus, eu me senti mais ou menos como Jacó, né, naquela passagem em que ele luta com o anjo, e eu meio que me senti essa semana sobre o que eu falaria, o que eu diria à igreja, e eu passeei por alguns textos da Bíblia, e eu pensava, não, isso aqui dá uma pregação boa, não, isso aqui dá uma mensagem legal. O Léo me conhece muito bem, sabe como eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento, né? E eu passei pelo Antigo Testamento, mas sempre os meus olhos me levavam ao mesmo texto. E eu brigando com Deus, falando, mas Deus, eu preciso que o Senhor me dê profundidade nesse texto, porque o texto é maravilhoso, o texto é lindo, mas o que eu preciso dizer para essa igreja, nessa manhã, seja revelado por esse texto, que tenha relevância, que tenha importância, não para mim, mas além de mim, para as pessoas que vão me ouvir. E não teve jeito, eu me prendi nesse texto. E é lógico que eu vou dar uma passeada também pelo Antigo Testamento, porque eu creio naquilo que a gente vem dizendo aqui nessa igreja há muito tempo. Aqueles que frequentam a escola bíblica pela manhã, 9 horas aqui mesmo, na sala ao lado, devem ter ouvido bastante a gente dizer que nas últimas aulas a centralidade da Bíblia é Jesus. Do primeiro ao último versículo da Bíblia, a palavra de Deus aponta para a mensagem de salvação de Jesus. Tudo existe por Ele. Sem Ele, nada do que existe, existiria. É o que está dito lá no primeiro capítulo de João. Nós não teríamos sentido na nossa vida, razão na nossa existência. E o nosso Pai Celestial não nos daria por revelação uma palavra tão maravilhosa, se não fosse para revelar aquilo que é de mais precioso, que é o seu próprio Filho, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, nós precisamos entender e compreender essa mensagem e aquilo que ela diz para nós, e é essa perspectiva que eu vou tentar trazer para vocês nessa manhã, com base nesse texto que eu vou ler. Nós vamos passear por alguns versículos também, mas o centro da mensagem está aqui, e eu fico feliz, porque eu não tive a informação prévia de quais seriam os louvores que seriam cantados aqui pela manhã. E nem me preocupei em saber, porque pela fé eu já sabia que isso seria, né, a preparação, o prelúdio para aquilo que nós falaríamos na manhã de hoje. E é exatamente sobre um encontro com Jesus. Mas não é um encontro qualquer. É um encontro em que face a face se discutia com Jesus qual era a sua verdadeira missão aqui na terra. E essa missão, nós já falamos, uma missão de vida. A vida e a morte são assuntos que permeiam a nossa cabeça, a nossa mente o tempo inteiro. A gente nasce pensando sobre a vida e a gente vive pensando sobre a morte. A gente evita, às vezes, tratar desse assunto, a gente foge desse assunto, às vezes esse assunto nos colhe, né? Leva algum parente nosso, alguma pessoa que a gente ama. Nós vamos passar por isso numa forma ou de outra. Então, morte e vida são temas tratados na palavra de Deus o tempo inteiro. E a palavra de Deus nos diz que nós somos condenados à morte, mas alternativamente nos aponta um caminho de vida que é Jesus Cristo. Então, esses assuntos, querendo ou não, vão determinar a maneira como a gente vive a nossa própria vida. E houve uma conversa na palavra de Deus, narrada no Evangelho de João, capítulo 3, entre Jesus e Nicodemos, que trata exatamente desse assunto. Mas nós precisamos compreender, e aí é o que eu quero compartilhar com vocês, a profundidade desse assunto. E o que ele diz respeito a nós nos dias de hoje. Como isso pode impactar a tua vida, a minha vida, e determinar quais são as decisões que eu tenho que tomar em cada situação da vida. Porque o Evangelho nos oferece isso. O Evangelho nos oferece um caminho de comportamento, de como nós devemos viver a vida todos os dias. É lógico que o princípio é tomar uma decisão a respeito de seguir a Jesus como único Salvador. Mas o que isso determina nas escolhas que você vai fazer e na forma como você vai se comportar no dia a dia. É preciso que a decisão ou que o reconhecimento de que Jesus é quem oferece a vida não seja simplesmente uma vaga ideia, mas seja uma mensagem que determine como você vai decidir todos os passos da sua vida. E quando Jesus estava conversando com Nicodemos, e esse é o diálogo do capítulo 3, Jesus tinha acabado de ter um embate muito sério com os religiosos da época. Jesus tinha entrado no templo
percebido que o templo, que era para ser um local de adoração em Jerusalém, tinha se transformado num balcão de negócios, onde tudo que se falava, tudo que se discutia ali era comércio, né? O sacrifício, o culto virou um comércio. E Jesus, então, tem ali um ato, né, de demonstração de que aquele local deveria ser um local de santidade. E interessante é que Jesus diz, apesar das circunstâncias, voltando no capítulo 2, o seguinte: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Mas Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho acerca do homem, pois ele bem conhecia o que havia na natureza humana. E é aqui que a gente vai começar a aprofundar a nossa mensagem. Como é a natureza humana? A natureza em que eu e você nascemos e fomos criados. Qual é o estado do homem natural? E por que que esse homem natural precisa morrer? Há uma frase do mundo que diz o seguinte: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não tem outra forma de você ir ao céu se não for através da morte. E ainda que nós sejamos arrebatados, ou seja, que Jesus venha antes que a gente conheça a morte natural, a gente precisa experimentar um tipo de morte. A morte da nossa natureza humana, da nossa natureza carnal. Pode colocar para mim João 3. Eu vou ler aqui na minha tradução, que é a King James. Você, se tiver aí no celular ou na sua Bíblia outra, é até melhor, porque várias traduções ajudam até a enriquecer a interpretação do texto. Diz o seguinte sobre o novo nascimento: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Lá em João 7 vai dizer que ele é um sacerdote, ou seja, ele era uma pessoa importante. Além de ser uma pessoa importante sob o ponto de vista da casta social dos judeus, essa nomenclatura atribuída a Nicodemos diz que ele era um homem muito estudado, ele era um erudito na lei judaica. Ele era uma pessoa que conhecia não só o Antigo Testamento, a Torá, mas todas as obras de interpretação da Bíblia. Nós temos aqui acesso a uma parte daquilo que para o judeu da época era objeto de leitura. Além da Torá, eles tinham um outro documento chamado Mishnah, que era a interpretação da Torá, e ainda tinha outros documentos chamado Talmud, que era a interpretação da Bíblia. Então, quando se dizia que no sábado o homem deveria guardar para o Senhor e não deveria trabalhar, esses documentos diziam até qual é o peso que ele poderia carregar durante o dia, quantos passos ele poderia dar durante o dia, qual era o tamanho da franja do manto que ele deveria utilizar. Enfim, havia um detalhamento tão precioso sobre todas as normas da lei, que aquilo que eram apenas 613 mandamentos, acabava sendo aquilo que Jesus vai dizer, um jugo tão pesado que ninguém conseguia carregar. É por isso que os fariseus são tão condenados, não pelo seu conhecimento da lei, mas eles eram aqueles fiscais que falavam assim: a tua calça está 2 milímetros acima da medida, você não pode entrar no templo. Ah, fiquei sabendo que o teu corte de cabelo está 2,5 centímetros para o lado esquerdo, isso está em desacordo com a norma da lei, você não pode entrar no templo. E assim, eles impunham sobre as pessoas um jugo tão severo sobre a interpretação da lei, que Jesus vem e diz: vocês estão levando as pessoas a uma morte espiritual, ao invés de levar para elas a vida que é prometida pela palavra de Deus. Então Nicodemos era essa pessoa. E Nicodemos era uma pessoa tão profunda naquilo que ele quer investigar, que ele quer saber quem é esse tal de Jesus que andava causando confusão na cidade. E é por isso que ele procura Jesus, e ele procura Jesus no meio da noite. Por duas razões, entendo eu, isso não está explícito no texto, mas eu creio que pode ser dessa forma, ou para que ninguém visse que um alto clero sacerdotal estava conversando com Jesus, ou para que ele pudesse confrontar Jesus com o seu embate, o seu conhecimento,
o seu intelecto, a sua esperteza, a sua sagacidade no conhecimento da lei e tirar de Jesus no interrogatório que Jesus era um farsante. E olha só como ele chega e ele se dirige a Jesus no verso 2. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando se Deus não estiver com ele. Então ele pensa assim: bom, Jesus, vem cá, você é quem mesmo? Você é um mestre da lei, você é profeta ou você é um farsante? Porque ninguém faz o que você fez se não for da parte de Deus. Mas em compensação você come com pecadores, você não tem onde morar, você acabou de destruir metade do templo, então um religioso certamente você não é. Se você não é um religioso, se você não é um fariseu como nós, se você não é um sacerdote, então muito provavelmente o que você faz não é da parte de Deus. Então Nicodemos tenta trazer Jesus para uma discussão intelectualizada, teológica, uma discussão teórica sobre quem era de fato Jesus. E Jesus Tramontina, né? Eu gosto muito dessa forma do nosso Senhor tratar esse tipo de discussão. Ele já vai exatamente no ponto onde Nicodemos tinha talvez o seu maior conflito. Olha só a resposta de Jesus. Jesus está dizendo assim: eu não quero discutir com você teologia. Eu não quero discutir com você interpretação da Torá. Eu não quero discutir com você qual é o tamanho da franja do manto que você quer utilizar. Eu não quero discutir quem aqui tem a maior pós-graduação, mestrado, doutorado nas leis judaicas. Eu quero falar para você sobre aquilo que eu sou como fonte da vida, como alguém que vai trazer para o mundo e para essa geração uma nova verdade. E aí Jesus começa a revelar a Nicodemos aquilo que para nós hoje é fundamental. Jesus respondeu declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, você não conhece o reino de Deus. Você conhece o quê? A tua intelectualidade, o seu cargo, né? A tua posição social, mas você não conhece o reino de Deus. Nicodemos questionou: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Aí, o nosso Senhor, na sua paciência, na sua longanimidade, percebeu que Nicodemos queria fazer um trocadilho com ele, queria ironizar ou até mesmo debochar daquilo que Jesus estava dizendo assim: então quer dizer que eu vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Quer dizer, ele ainda não tinha entendido que Jesus tinha mudado de assunto e tinha saído do aspecto terreno da discussão e tinha levado a discussão para outro nível. Nicodemos arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é do Espírito. Nicodemos, você não vai entender nada do que eu disser se você continuar preso à sua natureza humana e terrena e não olhar as coisas sob a perspectiva do Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu haver te dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, tu escutas o seu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. A gente vai entender que o nascido do Espírito não segue as normas, as regras de convivência estabelecidas pelo homem, senão aquelas conduzidas e estabelecidas por Deus. Nascer do Espírito, a gente vai aprofundar isso aqui, significa se deixar ser conduzido por Deus, não pelo conhecimento, não pela racionalidade, não por aquilo que a modernidade nos impõe, não por aquilo que a história nos impõe, mas por aquilo que é estabelecido debaixo da orientação de Deus. Prosseguindo na leitura, replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Ora, o que Jesus estava dizendo aqui não era algo assim tão complicado para um mestre das leis como Nicodemos. Havia uma resistência da parte dele em aceitar que Jesus estava tratando agora de uma vida espiritual e que Jesus tinha fugido do debate legalista e que Jesus queria trazer para ele uma mensagem de vida, né? E de vida no Espírito.
Em verdade asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Nicodemos está sendo acusado aqui por Jesus de ser cético em relação às suas obras. Nicodemos partiu para conversar com Jesus porque duvidava de quem ele era, porque duvidava dos milagres. Jesus diz assim: você não acolhe o meu testemunho, você não confia naquilo que eu estou fazendo como sendo da parte de Deus. Então a primeira pergunta que você fez foi uma pergunta irônica, foi uma pergunta vazia, porque você não quer saber quem eu sou, você quer duvidar, você quer provar que eu sou um farsante. É por isso que o debate, a discussão com Nicodemos, ele toma outro caminho, porque Jesus já sabia o que tinha no coração dele antes mesmo de Nicodemos abrir o diálogo. Não foi o que eu li no verso anterior? Porque Jesus conhecia muito bem a natureza humana. E esse diálogo, ele é tão precioso que ele foi trazido a nós pelo relato de João. E aí, Jesus diz no verso 12: se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado. Quem quiser entender essa passagem de Moisés levantando a serpente no deserto, eu convido para a escola bíblica em que a gente estuda isso. Não, Léo? A serpente, vocês vão entender lá na escola bíblica do Antigo Testamento, a partir do próximo domingo. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui, olha só que maravilha. Foi para esse cara, para esse Nicodemos, cético, sacerdote, que Jesus fez a maior revelação de todos os tempos. Eu creio que esse versículo é o primeiro versículo que todo mundo decora. É ou não é? É ou não é? Isso, olha só. João 3,16. Gente, é muito lindo. Vamos falar todo mundo de uma vez só. Vamos ler esse versículo de uma vez só. Vamos lá? Então, 1, 2 e... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Foi nesse contexto que esse versículo foi revelado, em que Jesus diz para Nicodemos qual era a sua principal missão. Apesar da dureza de coração desse rapaz, desse sacerdote, Jesus só revela isso porque ele o amou. Ainda assim, havia um ato de amor em que Jesus reconhece naquele homem a necessidade genuína de ser transformado. Mas o que significa esse nascer de novo? E por que ele é tão importante? Como é que a gente pode dar uma voz prática para o nascer de novo? A gente sabe, obviamente, que não é nascer da carne. A proposta que Nicodemos fez de voltar ao ventre da mãe e nascer de novo significaria nascer 2 vezes na carne. Ou seja, nasceu a primeira vez na carne e ele nasceria de novo na carne. Mas Jesus nos convida a nascermos de novo no Espírito. Para saber o que é nascer de novo no Espírito, a gente precisa entender que o velho homem, ele precisa morrer. Para que haja um novo nascimento, o antigo tem que ser extinto, eliminado, deixado para fora. Mas por que esse antigo homem, ele é tão ruim que merece morrer? Esse antigo homem ruim que merece morrer, somos eu e você no estado natural. A Bíblia nos ensina e ela nos diz claramente com todas as palavras que o homem no seu estado natural, sem conhecer a Cristo, sem andar nos caminhos do Senhor, ele é essencialmente, ou seja, está na sua essência, ser ruim. A natureza humana, aquilo com que nós nascemos, crescemos e morremos, sem uma intervenção sobrenatural de Jesus na nossa vida, ela é ruim. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que prega algo diferente. Não se enganem vocês, assim que Jesus morreu, ressuscitou e deixou aos apóstolos a obrigação, a incumbência, o dever de proclamar o Evangelho, já começou a pipocar aqui e ali um monte de heresia. Um monte de distorções a respeito de qual foi a missão de Jesus.
Tivemos o docetismo, nestorianismo, mofisismo, uma série de nomes aí, não precisa se preocupar com isso agora, mas distorcendo a palavra de Jesus. A última, talvez a mais recente para a nossa existência, eu posso dizer que contaminou a visão que o mundo tem sobre si mesmo, eu posso chamar de iluminismo. Não que o iluminismo seja a consequência do caos da humanidade, não é isso. Mas ele trouxe uma ideia que ela é muito perigosa e que até hoje contamina não só o mundo, mas as nossas igrejas e a pregação do Evangelho. Há um pensador, que foi a base, inclusive, da Revolução Francesa, chamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau foi um cara que, embora ele tenha escrito muita coisa na área da filosofia, da sociologia e até do direito, a premissa, da sua tese é de que o homem tem a natureza boa. O homem, na sua essência, ele é bom. Ele nasce bom. Ele tem os atributos de uma pessoa boa. O problema é que o meio o corrompe. A ambição, a cobiça, a política, o dinheiro, os costumes morais é que acabam corrompendo o homem e levando ele a ser uma pessoa ruim. E se isso é verdade, então você tem como fazer o caminho de volta. Se você melhorar os costumes, se você melhorar a moral, se você melhorar a distribuição de renda, a justiça social, o homem vai voltar a ser um homem bom. Quer dizer que o homem, através dos seus mecanismos, através da sua evolução natural, através do seu raciocínio, da sua razão, é capaz de criar formas de convivência que transformem o homem de novo na sua essência, como sendo um homem bom. Será que isso está de acordo com o que diz a Bíblia? Será que isso está de acordo com o que a gente estuda e vê Paulo pregando a partir dos ensinamentos de Jesus? Como a gente está falando das origens, quero mostrar para vocês como é que nós precisamos entender a morte da nossa figura adâmica, e já estou adiantando o tema que eu vou tratar agora, lendo um pouquinho do livro de Gênesis, aí no Antigo Testamento. O livro de Gênesis, eu acho ele formidável, não é à toa que ele é o livro das origens. Então, se a gente quer entender a origem da natureza do ser humano, eu preciso ir no livro que trata das suas origens. E aqui, para mim, eu já vou deixar isso como claro, eu entendo que esse relato do Gênesis é um relato literal, é o que aconteceu mesmo, da forma como aconteceu, e a gente vai tratar agora da criação do homem, lendo lá Gênesis 1:26. Vamos abrir para ver como é que era o homem no seu estado natural. Gênesis 1, a partir do verso 26. Está cortando aí um pouquinho, mas não tem importância não. Eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando. Gênesis 1:26 diz o seguinte: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, ou façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como semente será vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, e todas as criaturas que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. Esse Adão criado aqui, era um Adão fraquinho ou um Adão poderoso? Era um homem muito poderoso. Deus deu a Adão toda a autoridade sobre tudo que era a criação de Deus na terra.
Obrigado. Deus deu ao homem autoridade sobre os animais, sobre a terra, sobre as aves, sobre as plantas. Não havia nada da criação de Deus que escapou da autoridade de Adão. Então, o homem conviver com poder, o homem nascer para dominar, nascer para criar, nascer para explorar, é algo que vem desde a criação. Esse ímpeto do homem em avançar, em crescer, em prosperar, é algo que Deus concedeu ao homem desde o início. Esse homem criado e próximo de Deus desfrutava da prerrogativa de comandar tudo o que estava criado por Deus, de acordo com a vontade do próprio Deus. A única condição que Deus colocou para o homem foi não comer um determinado fruto. E aí a gente começa a indagar, o porquê disso. Deus tinha colocado para o homem um limite muito claro. Você tem o poder sobre todas as coisas, mas há um limite para aquilo que você pode ou não pode fazer. Esse limite é aquilo que torna você homem e aquilo que me torna Deus. O limite é você pode tudo, mas você não é Deus. O limite é que tudo que você faz é preciso que você entenda que é debaixo da minha delegação, da minha autorização. O limite é você compreender que tudo aquilo que você explora, tudo aquilo que você domina, tudo aquilo que você consome foi algo que eu criei. E que você é também criatura, tanto quanto os demais, apesar de eu ter te dado todo o poder. É por isso que Jesus, quando ele vai ser confrontado por Pilatos, e Pilatos diz, sabe que eu tenho autoridade aqui para você ser solto, ser preso, morto, condenado, Jesus diz para ele o seguinte, nenhuma autoridade você teria se ela não tivesse sido dada dos céus por Deus. Então Deus institui para o homem a capacidade de domínio lá desde o Gênesis. Só que essa capacidade era uma capacidade limitada ou estava debaixo da condução e da orientação de Deus. Adão era também um homem espiritual. Adão tinha um relacionamento com Deus e conversava com Deus em espírito. Adão usufruía de tudo aquilo que Deus tinha criado, mas ele estava submisso à vontade de Deus. Só que esse homem, nesse estado original, deixou de ser o Adão original. E houve um momento em que ele passou a ser o Adão natural. Aquele que se desconecta da fonte. Aquele que se desconecta de Deus. E aí eu vou convidar você a avançar comigo um pouquinho e nós vamos falar da queda do homem. Entender o processo de queda é fundamental para a gente entender quem de fato nós somos. E eu vou pedir então para você colocar Gênesis 3, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 6. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ou seja, esse Deus é um Deus bom mesmo? Foi isso mesmo que ele disse? Vocês não podem comer nada, vocês não podem fazer nada? Vocês estão vivendo aqui cheio de regra, cheio de proibição? Vocês estão confinados num jardim, vocês não têm liberdade para nada? Vocês não podem comer nem aquele fruto que está ali na árvore? Olha só o que Eva respondeu. Ao que declarou a mulher à serpente, nós podemos comer sim dos frutos do jardim, a gente não tem proibição de comer dos frutos não. Deus nos deu aqui toda a natureza para a gente usufruir. Próximo versículo. Mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. Nesse primeiro momento, a mulher tem o conhecimento do limite, da informação que ela recebeu de Deus e de que recebeu do Adão. Ah, não, a gente pode tudo, menos aquela árvore que está no centro do jardim. Mas vejam só o que diz a serpente. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza, não morrereis. Pode prosseguir. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6.
Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, ou seja, conhecimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Eu vou tratar aqui como responsáveis, tanto o homem quanto a mulher, né? Ou seja, a humanidade, o ser humano responsável pela queda, porque a gente percebeu pelo diálogo que tanto Eva quanto Adão estavam juntos, enquanto a serpente os atacava com essas mensagens. E é importante entender isso aqui, porque entender isso aqui vai nos ajudar a entender qual é a nossa natureza. Eu não vou discutir aqui sobre, né, o que a serpente era, quem ela era, como é que ela estava ali, mas acho que fica muito claro que é o inimigo das nossas almas que está falando aqui a Adão e Eva. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse diálogo tira do homem ou do ser humano as verdades que Deus tinha dito antes e coloca o ser humano em atrito com Deus. O homem, então, a partir desse diálogo, começa a entender o seguinte: eu não preciso de Deus para conduzir a minha vida, porque eu posso comer de tudo. Bom, eu posso decidir o meu destino. Eu tenho conhecimento suficiente para decidir o que é melhor para mim. Para administrar tudo isso que Deus me deu, eu não preciso mais dele, porque agora eu tenho o mesmo conhecimento que ele tem. E, além de tudo, Deus me criou de forma eterna e imortal, então nem morrer eu posso, porque afinal de contas ele me criou para não morrer. Então esse pensamento coloca o homem igual o que nós somos, nosso estado natural. Eu posso decidir a minha vida, eu sou dono do meu futuro, eu tenho conhecimento para resolver todas as coisas, todas as respostas estão dentro de mim. Eu só preciso de motivação. Você conhece o teu futuro, você é dono do teu futuro, você é dono do teu sucesso. Se você se esforçar, você consegue. Se você perseverar, você chega lá. Alguém já ouviu isso em algum lugar? É ou não é o discurso de hoje? Né? Acredite em você mesmo. Ame você em primeiro lugar. O importante é você ser o centro. Se você se colocar dessa forma, se você se esforçar ao máximo, tudo que está ao teu alcance, você vai atingir e você vai obter. Todas as respostas estão na sua razão. Estude bastante. Não que seja ruim estudar, continue estudando. Faça uma pós-graduação, faça um mestrado, faça um concurso público, conquiste patrimônio, aquela casa pode ser sua, aquele iate pode ser seu, aquele carro pode ser seu, aquele emprego pode ser seu. Basta você acreditar em você mesmo, porque você é capaz. Deus, igreja, você vai perder tempo, lá vão te roubar, lá vão tirar teu dinheiro, lá vão te colocar um monte de proibição, vão dizer que você não pode comer do fruto da árvore, vão dizer que você não pode andar pelo jardim, vão dizer que você vai ter que todo dia, ir conversar com Deus no teu quarto. Lá vão dizer que você não pode usar aquela roupa, vão dizer que você não pode comer aquela comida, vão dizer que você não pode frequentar aquele lugar. Ou seja, o jardim é uma prisão. Você tem que se libertar desse Deus carrasco que te prende, te escraviza, e você tem que ser livre. Essa é a mensagem que vem há milênios entrando no coração e na cabeça do homem, e até hoje a gente cai na mesma armadilha. Por quê? Porque o homem é homem. Esse homem natural que acreditou nessa mentira continua acreditando até os dias de hoje. O que muda? A embalagem. Muda as cores. Hoje em dia essa mensagem é dita como? Tem uma luz cor-de-rosa aqui, né? Tem uma musiquinha suave no fundo, tem uma pessoa bem vestida, com uma voz, né, bastante sedutora. E aí a gente acaba sendo levando de tempos em tempos nas mesmas armadilhas. E com isso, as nossas gerações estão indo embora. Você não precisa de pai, você não precisa de mãe, você não precisa de marido, você não precisa de esposa. Né? Pega o teu rumo e vaza. Você pode até escolher hoje como você quer ser tratado. Né? Qual é o gênero, qual é o nome, o pronome, a qualidade. De repente, até se você
mineral, né? Se você é da natureza, se você... Enfim, você pode escolher o que você quiser. Não há mais limites para a tua capacidade de escolha. Se o homem é assim, ele perde aquilo que Deus lhe deu desde o início, que foi uma identidade. Olha só, vamos ler de novo, Gênesis 1, 26. Deus dá nome às coisas que ele cria. Tudo aquilo que Deus cria, a gente vai ver no relato da criação, e Deus chamou isso. E Deus chamou Adão, e Deus chamou Eva, e Deus chamou de luminares, e Deus chamou de firmamento. Tudo que Deus criou, ele dá nome, ele dá identidade, porque a identidade revela de onde você veio e para onde você vai. Quando você perde a tua identidade, você perde aquilo que o diabo quis retirar ali do homem, que lhe era mais precioso: o relacionamento com Deus. Porque se a gente for ver qual é o resultado da queda, é muito triste. Olha só, Gênesis 3. Vamos prosseguir, verso 8. Olha só o que acontece. Gente, isso é muito triste. Se isso aqui não abalar você... enfim, Gênesis 3, 8. Depois que o homem faz o que fez, naquele dia quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, ou do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e fizeram o quê? Procuraram se esconder. É preciso dizer que a essa altura Adão e Eva já sabiam que tinham feito alguma coisa errada? É preciso muito esforço para dizer que o homem não queria mais encontrar com Deus? Porque se ele quisesse, imagine o seguinte: filho pequeno fez alguma coisa errada, a mãe vai atrás, ou o pai vai atrás. Ele aparece como? Cabecinha baixa assim, né? Mãozinha para trás. Mas ele vem, né? Aí você dá 2 ou 3 perguntas, dá aquela arrochada, o que ele faz? Ele confessa, ele reconhece que fez o errado, né? Ele reconhece que fez o errado. Aí ele é acolhido pelos braços do pai e da mãe, com carinho, com repreensão também, mas com amor de qualquer forma. O homem, ele sequer se dá o trabalho de demonstrar a Deus arrependimento. Muito pelo contrário, ele faz aquilo que todos nós fazemos todos os dias quando somos confrontados com aquilo que é errado, seja por outra pessoa, seja com a palavra de Deus. A gente empurra logo uma justificativa, uma desculpa. E a culpa sempre é do outro. Você viu como as coisas são? Como o ardil está no nosso meio, que tem até um ditado para isso. Assim, a culpa é minha, eu ponho ela onde eu quiser. Não é essa a questão é de assumir a responsabilidade. E é muito bacana como o homem assume a responsabilidade. Olha só. Replicou o homem, verso 3, capítulo 3, verso 12, quando ele é confrontado. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu o fruto da árvore e eu comi. Que o homem fala o quê? O culpado é quem? Não é a mulher, não. O culpado é Deus. O culpado é Deus. Quem faz Casados para Sempre sabe dessa aulinha, né? O culpado é Deus. O homem fala assim: olha só, meu Deus, isso aqui que o Senhor me fez, né, foi que provocou a minha queda. Eu sou isento. Eu estou de inocente na história. Sendo que a gente viu logo atrás que ele estava presente. Esse mesmo homem que diz que Deus é responsável por ter feito uma criatura imperfeita, é o mesmo que lá, acho que no capítulo 2, verso 6, na criação, olha para a mulher e fala o quê? Essa sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Ou seja, ele ficou de queixo caído com a beleza, com o encanto, com a perfeição da mulher que Deus criou. O homem criado por Deus e em relacionamento com Deus, olha para a esposa e vê o quê? Que perfeição que o Senhor me deu. O homem natural, caído, egoísta, fora da presença de Deus, olha para essa mesma mulher e diz o quê? Também, olha só o que você me deu. Essa é a raiz do desvio do homem que está desconectado com Deus. E Deus coloca para Adão uma mensagem muito clara: meu irmão, é o seguinte, se você não quer ter comunhão comigo, não se dê o trabalho. Você pode ir para fora do jardim.
e você não volta, porque eu vou colocar 2 querubins na porta e eu digo para você o seguinte: nunca, jamais, de forma alguma, você vai botar os pés aqui de novo pela tua própria força. Você não vai voltar para o jardim pelos teus próprios méritos. Você não vai ter comunhão comigo pela tua própria força, pela tua capacidade ou por achar que você é digno de algo. Não adianta, você pode usar a razão, você pode usar a tecnologia, você pode descobrir como multiplicar os seus genes e não morrer nunca mais. Mas aqui dentro você não pisa, se não for com autorização minha. Essa mensagem é muito clara quando Deus coloca Adão para o lado de fora e diz: agora você vai viver de acordo com a sua própria consciência. Agora você vai experimentar o que é decidir o que é melhor ou pior para a sua vida. Agora você vai decidir e arcar com as consequências das tuas decisões. E o homem então passa a viver do lado de fora. Gente, o prejuízo não foi sair do jardim do Éden. O prejuízo não foi deixar de comer as iguarias que a natureza oferecia para Adão. Adão não percebeu que o principal prejuízo foi virar as costas para Deus e interromper o relacionamento que ele tinha com o Pai. Porque a interrupção desse relacionamento fez com que dali para frente fosse só ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Quer ver como foi ruim essa opção? Lá em Gênesis 6, capítulo 6, vamos ver, vou pegar minha cola aqui. Pode, isso, 6:5. O Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas, ou seja, do seu coração, era sempre e somente inclinado para a prática do mal. Pode colocar Tiago 4 também. De onde vêm as guerras, as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Pode colocar o 2 também. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia nada conquistais, porque não pedis. Não pedis para quem? Para Deus. Porque o homem quer conquistar as coisas pela tua própria força, pelo seu próprio conhecimento. Lembra-se do rapazinho que eu falei agora há pouco, Jean-Jacques Rousseau, não é? E ele e mais os precursores das ideias de que através da razão, da capacidade do homem, da distribuição de renda, todos seriam alcançados e a paz reinaria sobre o mundo? Poucos anos depois, nós tivemos, em razão, né, desse pensamento, nada mais nada menos do que 2 grandes guerras mundiais, que provaram que o homem, pela sua razão, pela sua capacidade, pela sua teoria, jamais vai alcançar aquilo que Jesus prometeu, não só para Nicodemos, mas também para aquela mulher, né, no poço, lá em João 4, quando ela vai retirar a água e Jesus disse que ele era a fonte da água viva e que transbordaria. O homem jamais vai conhecer isso pela sua própria natureza. Mas a palavra de Deus diz que esse mal está dentro do próprio homem. Mas você sabe qual é o problema? A gente não se vê assim. A gente se vê como pessoas boas. Porque, afinal de contas, se eu não matar ninguém, se eu não roubar ninguém, né, se eu não adulterar, eu sou uma pessoa boa. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. É tudo uma questão de oportunidade e de conveniência. Olhe para o mundo em geral. Olhe para a humanidade em geral. A humanidade em geral, por onde quer que você olhe, qualquer momento da história que você pode escolher. Idade Média, né? Iluminismo, racionalismo, século XX, pré-história. O homem vai estar sempre matando, cometendo injustiças, né? Deixando uns passando fome enquanto outros têm demais. A quantidade de alimento e a riqueza do mundo era suficiente, ainda é suficiente para que nenhum ser humano morresse de fome. Você pode escolher o país. Mas lá na Suíça, lá na Suécia, padrão de vida, ok, as pessoas estão se matando em razão do vazio
de não saber para que serve a vida, para que serve a riqueza, para que serve o bem-estar social, para que serve hospitais, para que serve tudo isso, se eu não sei qual o motivo de eu estar vivo na terra. Lares em que sequer filhos ele se dispõe a ter, porque a vida simplesmente passa, né, como se fosse um filme em que eles estão contemplando e assistindo. A riqueza, o poder, tudo isso o homem já tinha e mesmo assim ele caiu. E esse desejo de continuar tendo ainda permanece até o dia de hoje. A motivação da nossa vida, nós somos criados, nós nascemos no nosso lar, nós somos bombardeados para quê? Passar num concurso público, ganhar dinheiro, comprar carro, comprar casa, tal. Não que isso não possa ser dado por Deus, pode sim. Mas isso como diz um pregador, é efeito colateral. É resultado, não é motivação. Preso, grudado, né, ligado na videira, você pode ter o seu concurso público, o teu salário, a tua esposa, os teus filhos, a tua casa, tudo o que Deus quiser que você tenha. Mas desde que ele seja o centro do jardim. Se ele for o centro do jardim e você estiver no jardim do Éden, você vai ter a mesma casa, o mesmo emprego. E tudo isso vai te preencher, porque não é disso que você precisa essencialmente, mas é da presença de Deus no teu coração. E infelizmente nós perdemos essa mensagem nos dias de hoje. E infelizmente, a igreja precisa entender que ela é o lugar onde nós precisamos discutir e falar essas verdades, porque se você for da porta para fora, e entenda, não é a igreja de gerações, estou falando da igreja de Cristo, mas se você se deixar bombardear por essas mensagens do mundo, elas estão entrando cada vez mais sutilmente nas nossas casas, e eu não estou colocando aqui como vítimas e vulneráveis apenas os nossos filhos, eu estou colocando cada um de nós, eu e vocês, porque nós somos também no nosso dia a dia, estimulados a abraçar projetos que não são necessariamente os projetos de Deus para a nossa vida. Essa independência, e pode deixar aqui, Tiago 4:2, nada conquistais porque não pedis. Toda conquista humana das suas próprias forças, tão fácil como vem, ela também vai, porque ela não preenche o coração humano. Nós podemos ter todas essas coisas se nós pedirmos ao Pai. E a gente vai perceber que para Adão e para Eva não faltou nada, enquanto eles estavam debaixo da dependência de Deus. Mas o que isso, tudo que eu falei aqui, tem a ver com o diálogo entre Jesus e Nicodemos? Deixa eu tomar uma água, a gente já retoma com vocês. Vamos para Romanos? Vamos, né? Romanos? Aí sim, né, Léo? Aí sim. Vamos para Romanos. Paulo, né, em Romanos, faz esse contraste de forma muito boa. Vamos lá para Romanos 7, 15 e 20. Olha só, pois não compreendo o meu modo de agir, porquanto o que eu quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Quem está escrevendo isso aqui? Paulo. Antes ou depois da conversão? Opa, como assim depois? Paulo já tinha encontrado com Jesus, Jesus apareceu para ele, o bicho ficou cego 3 dias, conversou com ele, mandou ele sair, pregar, ser um apóstolo dos gentios. Essa carta é uma das últimas que Paulo escreveu, ou seja, ele já tinha comido um monte de poeira andando pela Ásia, pregando o evangelho, e ele ainda fala algo nesse sentido? Como pode isso? Como pode isso? Esse nascer de novo e esse morrer da carne, é algo que tem que acontecer de forma permanente e contínua. O morrer significa não ter mais os olhos para Adão, que é a inspiração, que é o modelo do mundo e o modelo carnal. O nascer de novo e nascer do Espírito é ter Jesus como modelo, porque Jesus é o espiritual. Ele é que determina. Daqui a pouco a gente vai ler 1 Coríntios 15, mas deixa eu passar para o 16. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. 17.
Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o agir, mas sim o pecado que habita em mim. Esse é o homem natural. Esse é o Adão que tem que morrer dentro de nós. Esse daqui é o Nicodemos que tem que morrer. Essa é a natureza que nos engana, dizendo que pela nossa própria capacidade nós somos capazes de superar o pecado. Mas a palavra diz que essa batalha é uma batalha já perdida. Meu irmão, se você quer pelo braço, pela força, pela tua capacidade natural vencer o pecado, pode desistir. Lá, Deus já disse para Adão que ele não ia conseguir. A única maneira de você morrer, mortificar a carne, é escolhendo como modelo aquele que desperta, que faz viver o teu espírito, que é Jesus. Pode passar? Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto desejar o bem está presente em meu coração, contudo não consigo realizar. Paulo chegou à conclusão dizendo o seguinte: vocês acham que eu sou o quê? O super crente? Que eu sou o cara? Que eu tenho o Wi-Fi direto lá com o céu? Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Me desconecta do Wi-Fi para você ver. Me tira da presença do Senhor para você ver. Me deixa sem congregar, sem ler a Bíblia, sem louvar, sem adorar, sem orar. E vocês vão ver quem é que aparece de novo, gritando e dominando a minha vida. Porque não basta eu querer, eu quero fazer o bem, eu quero ser uma pessoa boa, mas eu não consigo. Eu quero parar de mentir, mas eu não consigo. Eu quero parar de ser bruto, agressivo, desonesto, adúltero, mas eu não consigo. Não vai conseguir pela tua própria força. Porque o querer não é suficiente para você vencer o pecado se não for debaixo do novo nascimento em Cristo Jesus. Nós não conseguimos enterrar, sufocar a natureza adâmica se não for através do braço acolhedor de Jesus nos tirando de dentro para fora. Não adianta. Dinheiro, não adianta. É só Jesus que pode fazer isso por mim e por você. 1 Coríntios 15, acho que 45. Vamos lá, acho que é isso mesmo. Se for 45, é perto. Deixa eu conferir aqui no meu... O Léo aqui do meu lado, eu prego em qualquer lugar. Da mesma forma está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito. Quem é esse último Adão? Jesus. Pode passar o próximo? Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. Próximo. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. O novo nascimento e o viver no Espírito significa não viver como Adão viveu. O novo nascimento e o viver do Espírito é viver como Jesus viveu. É por isso que Nicodemos não entendeu naquele momento a mensagem. Jesus estava dizendo para ele: abandone, deixa de lado. Você está aqui comigo à noite preocupado com o que vão dizer de você? Você está aqui comigo à noite tentando saber se eu sou de verdade, se eu sou dos céus ou se eu sou da terra, para você poder identificar o que é dos céus. Você primeiro precisa nascer de novo. E para você compreender o que é dos céus, o que é espírito, o que vivifica, você precisa abandonar a tua racionalidade. Você precisa deixar de acreditar que você é bom demais. Você precisa entender o teu lugar como homem natural e entender que você está diante do espiritual que pode te dar a vida eterna. Porque eu vim para o mundo para morrer, né? E eu sou o único caminho. Jesus está dizendo o seguinte: Adão não consegue voltar para a comunhão de Deus pelas suas próprias forças. Mas João 14,6 diz o quê? Esse vale a pena a gente falar todo mundo junto também. João 14,6. Adão, você não volta para a minha comunhão por sua própria força.
Você não consegue. Você pode tentar toda a eternidade, mas você não consegue. Porém, disse Jesus, todo mundo junto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A resposta para a expulsão de Adão da presença de Deus está em Jesus, lá na frente. É por isso que toda a Bíblia, desde o Gênesis, desse momento da queda, a Bíblia está anunciando o seguinte: que o castigo que pesava sobre Adão já tinha a solução plantada ali mesmo, em Jesus, que viria lá na frente. Essa resposta é uma resposta tão clara, mas a gente reluta em aceitá-la, porque é difícil morrer. Como eu falei, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E o morrer, você pode entender o morrer no sentido da extinção da sua condição humana. Mas para Cristo a gente deve morrer todos os dias. Morrer todos os dias significa abrir mão do orgulho. Morrer todos os dias significa abrir mão de prazeres que são transitórios. Morrer todo dia significa reconhecer diante de Deus que você depende dele e que pela sua própria capacidade você não é capaz de tomar as melhores decisões na sua vida. Morrer todo dia significa, em todas as escolhas que você fizer, como diz lá em Tiago 4:2, você pedir a Deus aquilo que de fato é uma conquista real, aquilo que de fato vai fazer você uma pessoa diferente. É nesse diálogo que Nicodemos tem revelado para si o maior mistério de todos os tempos, pelos quais os profetas morreram e não enxergaram, que é ter o Cristo diante de si, dizendo: eu vim para morrer pelo mundo e trazer a vida eterna. E aí vocês devem se perguntar: poxa, mas e aí, como é que termina a história de Nicodemos? Nicodemos só é narrado pelo Evangelho de João. Mas lá no capítulo 7, numa outra reunião, quando queriam prender Jesus, olha só que interessante. Os guardas do templo, os guardas do sacerdote foram atrás para prender Jesus. Aí Jesus prega para os guardas do templo. Os guardas do templo voltam para o sinédrio. E os sacerdotes perguntam: ué, mas cadê o homem que vocês iam trazer? Poxa, ele fala uns negócios tão bonitos, a gente nem teve coragem de prender ele. Aí Nicodemos fala assim: peraí, mas como é que vocês vão prender o cara sem nem ouvir o que ele tem a dizer? Ou seja, o coração dele já estava mudado, né? E os sacerdotes falam assim: e o quê? Você agora virou a casaca? Você é Galileu agora? Você está defendendo o Galileu? Vai lá ficar com ele. Né? Nicodemos começa a sofrer ali as consequências de dar ouvidos à voz de Jesus. A perseguição já começa ali. Mas o mais lindo de tudo é que quando Jesus morreu, ele estava pregado lá na cruz, 2 homens vieram recolher o corpo de Jesus para cumprir a profecia e demonstrar o reconhecimento de quem era de fato Jesus. Quem eram esses homens? Um deles era José de Arimateia. E quem era o segundo? Nicodemos. Nicodemos desembolsou uma quantia considerável, cerca de 20 quilos de prata, para embalsamar Jesus, para que ele fosse sepultado num sepulcro exclusivo providenciado por José de Arimateia. Nicodemos olhou para Jesus. Eu fico imaginando o que ele deve ter pensado, né? Esse aqui realmente era o Filho de Deus. E ele se compromete, ele se expõe, né, perante as autoridades locais, e ele se envolve com Jesus. Depois que Jesus morreu, Nicodemos entendeu que de fato era necessário que ele morresse também. E esse é o convite que eu faço a vocês. Vou pedir para o Léo dedilhar e cantar aquele louvor, Jesus, porque eu tenho certeza que ele foi providenciado para a mensagem de hoje. Por isso que eu falei que eu nem me preocupava com os louvores, porque eu já sabia, né, que seriam orientados pelo Espírito Santo. Mas eu quero fazer 2 apelos aqui. O primeiro deles vale para mim, já começo aqui atendendo meu próprio apelo, que é o seguinte: há alguma coisa em você que precisa morrer hoje? Tem alguma coisa que precisa morrer? É você e Deus, não precisa nem dizer. Eu vou falar aqui de mim: orgulho, né? Às vezes a prepotência, a ambição, às vezes o rancor, falta de perdoar, conceitos do mundo que você não quer abandonar,
não, mas há 30 anos que eu penso assim, desde que eu nasci que eu penso desse jeito. Não, mas eu acredito nisso. Gente, deixa morrer. Deixa morrer. Isso não vai te levar para o céu. Você se apegar a ideias humanas com toda a força do mundo, não vai te levar para o céu. Paulo chama isso de sofisma. Tipo assim, não, mas isso aqui é bom. Até hoje foi o que me serviu. Essa frase, essa meta, né? Para mim, as pessoas só morrem uma vez. Isso aqui para mim é uma verdade absoluta. Não, meu irmão. Perdoa, né? Não, mas esse é o meu lema de vida. Seu lema de vida é Jesus como modelo. Isso tem que morrer. Para nascer de novo, para nascer do Espírito, aquilo que é humano, aquilo que é carnal, aquilo que é construído por mãos humanas, tem que deixar de existir. Jesus não vai brigar por espaço no teu coração. Apocalipse, a gente vive falando sobre esse versículo. Eis que estou à porta e bato. Se você quiser abrir, abre. Se você quiser deixar a tua natureza terrena morrer, eu sou teu parceiro número 1. Eu estou grudado contigo. Eu não vou te largar. Você pode cair, tropeçar. Se o teu propósito é se levantar, eu estou contigo. Eu não quero que você caia. Eu não quero que você erre. Mas se você errar e pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas para isso tem que ter um desejo, uma opção nossa. Assim como Jesus colocou para Nicodemos uma opção. Nicodemos, se você quiser conhecer o reino dos céus, se você quiser entender se eu sou do Pai ou não, você tem que morrer primeiro. Caso você queira, você vai contemplar a maravilha que é nascer do Espírito. Outra coisa que Jesus disse: mas pastor, como é que eu vou viver sem isso? Mas isso me faz muita falta, isso é muito precioso para mim. E o que vem depois? Jesus disse para Nicodemos: quem vive do Espírito não sabe para onde vai. É como um vento que sopra, mas está sempre debaixo da condição da vontade soberana do Senhor. É preciso ter fé, é preciso acreditar que quando você morre, abre mão daquilo que te é mais precioso, Deus vai providenciar algo muito melhor para você, vindo dos céus, e que de fato vai preencher o teu vazio, as tuas aspirações e os teus desejos. Para encerrar, eu sei que todo pastor fala assim, quando fala para encerrar é porque vai falar mais uns 10 minutos, né? Mas é o seguinte: quando Abraão, e nós falamos sobre isso aqui, o pastor Rodrigo falou sobre isso aqui de uma forma muito tocante no Dia dos Pais. Recupere essa pregação, do amor do Pai. Quando Abraão ia levando Isaque para o Monte Moriá, onde ele seria teoricamente sacrificado, e no caminho, Abraão tinha no coração a certeza de que Deus ia providenciar um escape. Ou alguma coisa ia acontecer, ou se fosse no último minuto, ia até ressuscitar Isaque. E quando Isaque estava deitado na pedra, a palavra diz lá em Gênesis 22, que o anjo do Senhor disse: Abraão, não faça isso. Já vi que você ama mais a mim do que todas as coisas. E providenciou o cordeiro. Mas esse cordeiro que interrompeu o sacrifício de Isaque, enquanto ele ia para ser sacrificado na cruz do Calvário, ele deve ter pensado assim: Deus, é isso mesmo? Não vai aparecer um outro cordeiro aqui no meu lugar, não? E ele morreu. Não teve substituto para Jesus. Teve um substituto para Isaque. Tem um substituto para você. Mas Jesus se entregou. Ele morreu para que você tivesse vida. Esse é o segundo apelo. Se você quer experimentar essa vida em Jesus, não deixe passar o dia de hoje. Eu vou orar com você, antes que eu comece a chorar aqui e não termine o culto. Mas se você quer tomar uma dessas decisões, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Quero convidar o Léo a cantar comigo.
E vamos orar, eu vou orar com você, você pode ficar à vontade. Nós temos aqui algo muito maravilhoso, que é, se você quiser chorar, se quiser se ajoelhar, esse tapete aqui é só um tapete, tá, gente? Pode pisar aqui nele, é um objeto, pode chegar aqui perto. Não é à toa que nós estamos aqui.